Bem, pessoal, estou elaborando um estudo sobre a questão da crucificação de Jesus. Porventura, a crucificação de Jesus é meramente um mito? Por que eu estou indagando isso? Porque está na internet um vídeo feito pelo meu amigo Fábio Sabino, pessoa estudiosa, um exegeta. Admiro o seu trabalho. Não vou tirar os seus méritos, porque deve-se dar honra a quem merece honra. E quem sou eu para levantar questões contra a pessoa dele? Afinal de contas, ele tem bases naquilo que ele ensina. Então, o que eu estou fazendo aqui é um estudo, simplesmente para um esclarecimento. Seria a crucificação de Jesus um mito? Esta é uma questão que deve ser analisada porque, segundo o professor Fábio Sabino, ele usou textos bíblicos com base simplesmente nas acusações perante as autoridades religiosas. Ele não explicou que Jesus passou por 2 julgamentos, como eu coloquei aqui nesse meu esboço. Jesus passou por 2 julgamentos, e nesse julgamento houve 6 partes do julgamento de Jesus. 3 estágios em um tribunal religioso e 3 estágios perante um tribunal romano. Jesus foi julgado diante de Anás, o antigo sacerdote, e Caifás, o atual sacerdote, e o Sinédrio. Nesse julgamento eclesiástico ou religioso, ele foi acusado de blasfêmia por ter alegado ser filho de Deus, o Messias. Então é com base neste julgamento que o professor ele tenta lançar dúvida se Jesus foi realmente crucificado, porque segundo as acusações e o julgamento desse sacerdote, ele é digno de apedrejamento. Ele até usou palavras gregas ali, não vou entrar na questão de palavras gregas, porque eu estou direcionando esse estudo para as pessoas que falam a língua portuguesa, embora todos os estudantes da Bíblia saibam que quando uma pessoa blasfema, pelo menos na época de Israel, ele era digno de morte por apedrejamento e alguns outros tipos de morte. Mas nós vamos entrar na questão que o Fábio Sabino omitiu a questão de que ele também, ou Jesus, foi julgado pelas autoridades romanas, começando por Pilatos. Isso está em João, capítulo 18, versículo 23. Depois de Jesus ser espancado, as acusações apresentadas contra ele eram muito diferentes das acusações nos julgamentos religiosos. Observam bem, ele foi acusado diferentemente. Por quê? Porque lá perante Caifás e o sacerdote, simplesmente acusaram ele como um blasfemador. Aqui ele foi acusado por incitar as pessoas à revolta, proibindo o povo de pagar os seus impostos e afirmar ser rei. Pilatos não encontrou nenhuma razão para matar Jesus, por isso enviou Herodes. Herodes permitiu a ridicularização de Jesus, mas querendo evitar a responsabilidade política, enviou de volta a Pilatos. Isso encontra-se em Lucas, capítulo 23, e versículo 11 e 12. Este foi o último julgamento, enquanto Pilatos tentava apaziguar a animosidade dos judeus ao ter Jesus flagelado. Acusações perante as autoridades romanas. Mateus 27, 11 e 18. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu. De sorte que o governador estava muito maravilhoso. Por ocasião da festa, costumava-se o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás.
Portanto, estando eles reunindo, disse-lhes Pilato: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam o entregado. Agora vamos para outro texto, Marcos, capítulo 15, versículo 1 a 5. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e anciões, e os escribas, e todo o sinédrio tiveram um conselho, e amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilato lhes perguntou: tu és rei dos judeus? E ele respondeu: disse-lhe tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. Observe então que dentro do texto está querendo dizer que os sacerdotes o acusavam de muitas coisas, e não somente de blasfêmia. E mais adiante, Pilatos interrogou outra vez, dizendo: nada responde? Vê quantas coisas testificam contra ti? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilato se maravilhava. E vamos para Lucas 23, 1 e 2. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César, e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o rei. Note então que aqui os sacerdotes não chegaram perante Pilatos dizendo: olha, pegamos esse homem falando blasfêmia. Simplesmente eles tentaram jogar Jesus contra Roma. E Roma contra Jesus. Naturalmente, isso seria o quê? Uma afronta aos governantes romanos ao ponto de ele ser digno de morte. E para quem estuda a história sabe que os romanos executavam com cruz. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Então nota que Jesus estava sendo acusado de ficar causando transtorno, alvoroçando toda a cidade, ensinando coisas ilícitas contra o povo romano, ou contra o governo romano. Então, meus queridos, nós observamos aqui que Jesus foi acusado não só de blasfêmia perante o sacerdote, lá naquela noite, como as atividades sediciosas por conselhos e declarações. Conforme pode-se ver facilmente, as acusações foram, de modo geral, de natureza política. E isso foi verdade, não porque não houvesse também acusações religiosas, mas porque as autoridades romanas só tomariam conhecimento de acusações de ordem política ou social. Qualquer um que estuda a Bíblia sabe disso. Observe que os sacerdotes não tinham autoridade para matar alguém. Então Pilatos saiu e disse-lhe: que acusações trazeis contra este homem? Responderam e disseram: se este homem não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-vos, julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Evangelho de João, capítulo 18, versículos 29 e 31. Então quer dizer que Jesus, ele foi julgado pelo sacerdote, um julgamento religioso, e também pelas autoridades romanas. Então não tem como querer bater o martelo e dizer: oh, Jesus não foi crucificado porque ele só blasfemou. Não, 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 não. Vamos colocar e vamos ser justos. Aí, se nós observarmos, nós vamos notar que dentro do livro História Eclesiástica de Eusébio Cesareia, aqui ele faz uma citação de Josefo, aqui em História Eclesiástica, diz assim, ó:
mais notícias de José sobre João, igualmente fez memória de nosso Salvador, no decurso da mesma obra como segue. Nesta época viveu Jesus, um homem sábio, se convém dar-lhe a denominação de homem. Realizou obras espantosas, e foi mestre dos homens que aceitavam de bom grado a verdade. Atraiu numerosos judeus e também muitos gregos. Ele era o Cristo. Mas os primeiros dos nossos o acusaram perante Pilato, que o condenou à morte de cruz. Mas os que haviam amado anteriormente não cessaram de amá-lo. Ao terceiro dia, porém, ele lhes apareceu, redivido. Só vou ler até aqui. Então, observo que Eusébio, ele faz uma citação aqui de Flávio Josefo, que está aqui também na Antiguidade Judaica. Nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era homem sábio. Se é que poderemos considerá-lo simplesmente de homem. Então aqui também fala que ele foi crucificado. Aí alguém também pode levantar questões, mas Nelson Silva, essa questão do material de Flávio Josefo simplesmente foi um acréscimo, foi adulterado. O interessante é que aqui, quando eu cito aqui a história eclesiástica, eles vão usar o mesmo argumento, porque o texto de Josefo já tinha sido adulterado, eles acrescentaram aquilo ali. Interessante é que esse material, se eu usar esse texto, já não vai ter muita validade, porque está contradizendo a crença de alguém ou que alguém acredita, com bases em alguns materiais de pesquisa. Mas só porque muitas pessoas usam esse mesmo material aqui, de Eusébio de Cesareia, para negar a questão do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque já vi muitos usarem esse texto. E eu estive fazendo uma pesquisa na internet, aí eu estava observando aqui que, embora esta passagem encontre-se assim redigida nos manuscritos de Josefo no terceiro século, tão cedo quanto o historiador da igreja de Eusébio, os estudiosos já suspeitavam de uma interpolação cristã, uma vez que Josefo não poderia ter acreditado que Jesus era o Messias ou em sua ressurreição e manter-se como ele fez, um judeu não cristão. Em 1972, contudo, o professor Scolopaines, da Universidade Hebraica de Jerusalém, anunciou a descoberta de uma tradição manuscrita diferente dos escritos de Josefo, escrita no 10º século pelo historiador Melquita Agapios, que diz o seguinte, em Antiguidades 1863. Então vocês vão notar agora que essa citação aqui foi um pouco diferente daquela de Josefo. Então quer dizer que foi um manuscrito achado mais antigo que diz assim, ó, nesse momento havia um homem sábio chamado Jesus, e a sua conduta era boa, e ele era conhecido por ser virtuoso. Muitas pessoas entre os judeus de outras nações se tornaram seus discípulos. Pilatos o condenou a ser crucificado. Eles relataram que ele lhes havia aparecido 3 dias após a crucificação e que ele estava vivo. Assim, ele talvez fosse o Messias, sobre quem os profetas relataram maravilhas. E a tribo dos cristãos, assim nomeados após ele, não desapareceu até hoje. Então, meus queridos, não adianta nós queremos levantar questões para botar dúvidas. E se nós quisermos colocar bibliografias, podemos colocar. Porque muitas vezes a gente sabe que quem defende algo, simplesmente eles exigem provas, exigem documentos, exigem base. Mas se eu usar um material de um determinado escritor, eu vou precisar dele também uma base para a sua tese. E se ele trazer uma base para a sua tese, usando um outro escritor, tem que indagar desse outro escritor que base ele usou. Porque
eu defender uma tese baseado em manuscritos de hoje, de outros, é meio complicado. Principalmente quando esses manuscritos são de pessoas já falecidas, que não podem mais simplesmente esclarecer. E tome cuidado também quando se usam materiais fora do contexto. Não estou dizendo que o professor Fábio Sabino usou material fora do contexto, mas pesquise, procure adquirir os materiais que muitas vezes são citados. Eu quero agradecer pela atenção de vocês e que isso sirva para elevo de vocês. Muito obrigado, em nome de Jesus.